Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marilena Chaves do canal Matematicamente. Esse vídeo faz parte de uma série de matemática que trabalha a matriz do SPAES, Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará, com foco nas turmas de 9º ano do ensino fundamental. Esta série busca trabalhar os descritores da seguinte forma. Primeiro, trabalhar os assuntos que envolvam cada descritor. Segundo, trazer os conceitos dos temas presentes em cada descritor de forma mais clara e bem objetiva. 3. Mostrar o algoritmo prático que o aluno precisa para resolver os mais variados tipos de itens. 4. Trazer os mais diferentes tipos de situações e problemas envolvendo esses descritores. E se gosta dos nossos vídeos, não esquece de curtir os nossos vídeos, deixar um like, compartilhar com os colegas e os professores e de fazer um comentário bacana. E isso vai nos ajudar a produzir mais conteúdos como esse para vocês. Pessoal, é o seguinte, essa aula é falando sobre o descritor 8. A gente já tem 3 aulas falando do descritor 7, ok? E esse é falando do descritor 8. E o que o descritor 8 diz para a gente? Ordenar e identificar a localização de números inteiros na reta numérica. Lembrando, a gente vai ordenar e vai identificar a localização desses números na reta numérica. Essa é a matriz de referência de matemática do SPAES, 9º ano, tema 1, interagindo com os números e funções. Nosso primeiro slide vai falar sobre o descritor 1, aula 1, números inteiros na reta numérica. A primeira coisa que a gente vai ver aqui, é a definição. Então, o que é o conjunto dos números inteiros? Diz o seguinte, o conjunto dos números inteiros é composto da união do conjunto dos números naturais, aqui, representado aqui por esse n, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aí vai, que também pode ser chamado de conjunto dos números inteiros não negativos, com o conjunto dos números inteiros negativos. Sua representação é por a letra Z. Então a gente está vendo aqui a representação do conjunto dos números inteiros. São esses números que a gente vai trabalhar. Z é igual a reticência, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, e aí segue a reticência. Então aqui a gente tem um conjunto dos números inteiros. É formado pelos negativos, 0 e os positivos. Ok? O nosso próximo slide vai trazer como é que fica essa reta numérica com esses números. Lembrando, a gente está aqui no descritor 8 do SPAES na aula 1. O tema da nossa aula é representação dos números inteiros na reta numérica. Consideramos o 0 como origem da reta numérica. A partir dele, temos dois sentidos, o positivo e o sentido negativo. O sentido positivo fica à direita do 0 e é onde se localizam os números inteiros positivos. Observe aqui, a gente tem aqui o 0 como a origem e à direita vai ser os números positivos. Essa linha azul que vocês estão vendo, ele coloca aqui, sentido positivo. E à esquerda, como ele fala aqui, e o sentido negativo fica à esquerda do 0, que é onde se localizam os números inteiros negativos, que é voltando para cá, voltando para a esquerda. E observe que aqui ele tem sentido negativo e ele fica aqui com o sinalzinho vermelho. Logo embaixo, eu coloquei aqui uma outra reta com o 0 na origem, ok? Os inteiros positivos à direita, os inteiros negativos à esquerda, e a gente tem duas setas. Essa seta é o sentido decrescente, que vai da direita para a esquerda, e o sentido crescente, que vai da esquerda para a direita. Forma crescente e forma decrescente dos números. A gente tem questão falando sobre isso. Só um instante que a gente chega nelas. Próximo slide, pessoal. Repare e reflita. Então, aqui, isso aqui é uns lembretes. A gente trouxe aqui 4 situações para a gente fazer aqui uma observação. Então, a primeira situação diz o seguinte. O número 0 não é nem positivo e nem é negativo. Tópico 2. Para representar um número inteiro positivo, podemos colocar aqui, ou não, o sinal de mais. Marileno, como assim? Observe o exemplo. Eu tenho aqui o mais 13 e eu tenho aqui o 13. Tanto faz, quando o número é positivo, eu posso colocar ou não o sinal de mais. Essa é a segunda dica. A terceira dica é, para representar o número inteiro negativo, é obrigatório colocar o sinal de menos antes do número. Olha o exemplo aqui. A gente tem aqui o menos 16 e temos aqui o menos 34. Observe que números negativos são obrigatórios colocar o sinal de menos. E a quarta dica é, todo número inteiro tem seu antecessor e o seu sucessor. A gente vai observar duas situações. Observe aqui o menos 3, que eu acabei de marcar aqui. Esse menos 3, quem é o número que vem antes dele? O antecessor dele. O antecessor dele é o menos 4.
E quem é o sucessor dele? O que vai depois? É o menos 2. Outro número também que a gente pode observar é o 2 aqui, ó. A gente marca o 2 aqui e a gente observa quem é o sucessor e quem é o antecessor. Que o antecessor do 2 é o número 1 e o sucessor do 2 é o número 3. Então essas são 4 dicas valiosas para que a gente compreenda de forma verdadeira e eficaz como os números inteiros estão se relacionando na reta numérica. A partir de agora, a gente vai trabalhar aqui algumas situações, problemas que envolvem a questão de números inteiros na reta numérica, a sequência do maior para o menor, comparação de valores. Então vamos lá, próximo slide. Bem, aqui a gente tem a nossa primeira aplicação prática. Lembrando, estamos falando do D8 do SPAES, ou seja, do escritor do SPAES número 8, aula 1. Lembrando que aqui é voltado para turmas de 9º ano, ok? Então ele diz o seguinte: a imagem ao lado mostra as temperaturas máxima e mínima prevista para cada dia da semana em uma determinada cidade. Em qual dos dias está prevista a temperatura mínima e qual é a maior temperatura prevista em toda a semana? Então vamos lá. Então nessa primeira coluna aqui, ó, a gente tem a máxima. Então a gente vai colocar um M grande, ok? E na segunda coluna a gente vai ter a mínima. Então a gente vai colocar um Mzinho pequeno. Então onde tem um M grande é a máxima e onde tem um M pequeno é a mínima. Lembrando que máxima e mínima vai ser na sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Então, vamos lá. A pergunta é, qual dos dias está previsto a temperatura mínima? Então, a gente vem aqui na temperatura mínima e observa que a menor temperatura que está aparecendo para a gente aqui, ó, é o menos 19 graus, ok? Então, ele pergunta qual dos dias da semana. Então, a gente vai colocar aqui na nossa primeira resposta, sábado, ok? E a temperatura mínima no sábado é menos 19 graus. A nossa segunda questão é: qual é a maior temperatura prevista de toda a semana? A maior temperatura prevista em toda a semana, ela vai estar na coluna da máxima. E a máxima aqui vai ser mais 5 graus, ó, que vai ser na segunda-feira. Então vai ser segunda-feira e a máxima lá vai ser de mais 5 graus. Observe que aqui na nossa resposta eu coloquei o mais 5. Mas aqui na nossa tabela não precisa, não tem, ó. Essa é uma das situações que a gente pode fazer quando se trata de números positivos. Quando se trata de números negativos, a gente precisa informar o sinal de menos. Ok, turma? Nossa segunda aplicação prática. Bem, aqui na nossa segunda situação prática, né, também falando do escritor 8 do SPAES, na aula 1, diz o seguinte, ó. Na reta numérica abaixo, indique os números correspondentes aos pontos D, F, H, I e K. Bem, para a gente fazer isso, primeiro a gente vai observar se ele nos deu algum número em alguma posição. Então a gente tem aqui a origem, 0, ó. A gente tem aqui o 3, ó. E a gente tem aqui o 9. Então por essas indicações, a gente já pode imaginar que entre o 0 e o 3, ó, eu vou ter 3 espaços. Eu vou ter 1 espaço, 2 espaços, 3 espaços. Então isso daqui por si só já me diz que a nossa reta vai de 1 em 1, tanto para a direita quanto para a esquerda. Aí agora a gente vai apagar aqui essas informações que a gente colocou para a gente observar com mais clareza essa reta numérica. Então eu já sei que vai de 1 em 1. Então se aqui é o 0, ó, então aqui é o 1, aqui é o 2, o 3, aqui é o 4, 5, 6, 7, 8 e está aqui o 9. Ora, se aqui é o 0, todos para cá são positivos, ó. Não esqueça, lembra da nossa reta? E todos para cá vão ser os negativos. Então, os valores para cá vão ser negativos, tem que ter o sinal de menos. Então, aqui é o 0, aqui no K é o menos 1, aqui é o menos 2, aqui é o menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. O menos 7 já aparece aqui, ó, menos 8, menos 9 e aqui o menos 10. Agora a gente já pode observar o que ele pede. Então vamos lá. O ponto D, ponto F, o ponto H, o ponto I e o ponto K. Então quem são esses caras? Deixa eu pegar aqui uma outra caneta e vamos lá. Bem, o ponto D a gente descobriu aqui, ó, é o 2, posição número 2. A F, a gente descobriu aqui que o F, ó, é a posição 7. Ok? A H está aqui, ó, posição menos 4. O I vai estar onde? O I está bem aqui, ó. A posição dele é o menos 10. E o K está bem próximo do 0, aqui, ó, menos 1.
Então, são esses valores que pertencem às letras D, F, H, I e K. É isso, pessoal. Próximo problema prático. Problema prático número 3. Diz o seguinte. Guilherme foi visitar o seu avô e ficou impressionado com o frio que fazia todas as manhãs. Ao acordar, Guilherme olhava o termômetro que ficava na varanda e anotava a temperatura. Observe as marcações nos 4 dias em que esteve lá. Observe que aqui eu tenho segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira. Ok? Então a pergunta A diz o seguinte: qual foi a manhã mais fria? Ora, a manhã mais fria é aquela que tem a temperatura menor. Então, aqui na letra A. Aqui tem a temperatura menor, é onde o termômetro está mais baixo. Então, se você observar, quinta-feira. Ok? Então, ele pergunta o dia, quinta-feira. Aí ele pergunta, qual foi a temperatura registrada? Ora, a temperatura registrada aqui foi daqui, ó, marcaçãozinha aqui, ó, menos 10 graus. Então, vai ser menos 10 graus. Essa foi a marcação na manhã de quinta-feira. Na letra B, ele vai perguntar, em qual manhã se registrou a maior temperatura? Ora, se foi a maior temperatura, isso quer dizer que o termômetro está lá em cima. E o termômetro estando lá em cima foi na terça-feira. Está mais alto é na terça-feira. Então, a gente anota aqui, ó, terça-feira, ok? Aí ele pergunta também qual temperatura estava nesse momento, na terça-feira. Se você observar, a temperatura na terça-feira foi mais 10 graus Celsius. Ó. Mais 10 graus Celsius, ok? Então é isso, pessoal. Nessa questão, a gente analisou aqui os termômetros registrados por Guilherme na visita ao seu avô. Vamos para a nossa situação prática 4. Diz o seguinte. Pedro resolveu esconder um prêmio em um dos números da reta numérica ilustrada abaixo. Para que uma pessoa descubra onde o prêmio está escondido, deve seguir os passos. Aí vamos lá. São 6 passos, ok? Então o primeiro passo diz, inicie a posição na posição menos 1. Então vamos pegar aqui, ó. Posição menos 1. Essa é a posição e a gente vai chamar de P1. Foi de onde a gente saiu. Na segunda situação, ande 3 unidades para a direita. Então a gente vai andar aqui, ó. 1, 2 e 3. Essa aqui vai ser a nossa posição número 2, ok? E aí essas marcações aqui eu vou apagar para não tumultuar a nossa figura, ok? Vamos lá. 3. Ande 4 unidades para a esquerda. Então a gente vai aqui andar 4 unidades para a esquerda. Então vamos lá. 1, 2, 3 e 4. Pronto. Aqui é a nossa posição número 3, ó. Ok? Agora vamos apagar aqui o que a gente riscou para não tumultuar a nossa figura. Pronto. Essa é a posição número 3, ok? Tá aqui ela aqui, ó. Tá no menos 2. Quarto ponto. Ande 5 unidades para a direita. Agora a gente vai andar 5 unidades para a direita. Então vamos lá. 5 unidades para a direita. 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto, chegamos aqui. O nosso P4 vai ser no número mais 3. Vamos apagar mais uma vez aqui esses pontinhos. Pronto, para não tumultuar a nossa figura. E aí a gente vai para mais uma situação. Quinto ponto. Ande 7 unidades para a esquerda. Volta 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pronto, a nossa sétima vai ser aqui, okay? Que é a nossa posição de número 5. Vamos apagar aqui tudo que a gente já fez, para não dar muita confusão aqui para a gente. Vamos apagar, pronto, posição número 5. E a última é, você está no número onde o prêmio está escondido. Opa, então a nossa posição de verdade vai ser aqui, ó, P5, ok? Aí a pergunta que a gente tem que responder é, qual das opções indica o número onde está o prêmio? Ora, posição número 5, menos 4. Então a gente está aqui no menos 4, essa é a posição do prêmio. Beleza, pessoal? A gente fez aqui um passeio na reta numérica. Então vamos para a nossa última situação, problema envolvendo os números inteiros. Diz o seguinte, ó. Observe os números inteiros indicados. 11, menos 5, menos 8, 1, menos 2, 7 e 0.
Se os colocarmos em ordem crescente, obteremos qual das opções abaixo. Aí tem aqui as opções. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, colocar em ordem crescente. Lembra? A gente já falou sobre isso. Ordem crescente é colocar o menor número e aí seguir até chegar no maior. Então, o menor número que a gente encontra aqui é o menos 8. Então, o menos 8 é o número que está mais longe do zero. É o menos 8. Depois do menos 8, o que está mais longe do zero é o menos 5. Aqui, ó. Depois do menos 5, a gente já usou o 8, já usou o 5. Depois do menos 5 é o menos 2. Aqui, ó, menos 2. Depois do menos 2 é o zero, o próprio zero. É a origem. Depois do zero, o 1. Depois do 1, o 7. E depois do 7, o 11. Se a gente observar, eu preciso dessa sequência nas alternativas. E qual das alternativas tem essa sequência? O menos 8, o menos 5, o menos 2, o 0, o 1, o 7 e o 11. Opa, achei o gabarito, letra D. Aqui na nossa aula do descritor 8, a gente fecha nossas primeiras impressões voltadas para os números inteiros na reta numérica, ok? Mas é importante salientar o seguinte, você que é professor, que está assistindo essa aula, que está escutando essa aula, olha o que a gente preparou aqui no último quadro. Observe as relações entre as matrizes de referência. Observando as diferentes matrizes de referência que a educação está pautada, temos esse descritor 8 do SPAES, que é aqui no Ceará. Esse descritor 8 significa ordenar ou identificar a localização de números inteiros na reta numérica. Se eu for observar lá na matriz do SAEB, a gente vai ter aqui o descritor 16. Se a gente observar lá dentro da ABNCC, a gente tem lá no fundamental do 7º ano, matemática, a habilidade 3. E se a gente for observar lá na matriz dos saberes, que é do cientista-chefe aqui no Ceará, a gente vai ter o saber 2, habilidade 7, e o saber 2, habilidade 8. Então são essas as matrizes de referências que a gente tem tanto no Brasil quanto no Ceará. A gente observa que aqui no Ceará a gente tem o SPAES e a matriz dos saberes. E para o Brasil, a gente vai ter o SAEB e a BNCC. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa um joinha, deixa um like, comenta aqui. Em relação ao descritor 8, a gente tem duas aulas. Essa foi a primeira aula e a aula 2 será só resolvendo situações, problemas envolvendo os números inteiros na reta numérica. Ok? Então é isso, pessoal. O professor Marileno fica por aqui. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!